Acho que dá para ter vários recortes dessa vitória do Corinthians hoje, mas se você me permite, eu vou perguntar um pouco sobre o Pedrinho, né? O tanto que você conseguiu, com a entrada dele, a mudança de posicionamento do Romero, dar uma dinâmica diferente para o Corinthians, né? O que foi determinante ali na sua leitura quando você perdeu o Jonatas para a entrada do Pedrinho e, com isso, construir a vitória? A gente percebeu que nós estávamos com um jogo com pouca retenção da bola. A bola que estava entrando no Jonathan não estava ficando como a gente esperava que ficasse, por ser um jogador com uma biotipia bem avantajada. Naquele momento a gente considerou que um jogador flutuando, como o próprio Cruzeiro fez com o Barcos e com o Thiago Neves, atrás dos volantes, poderia nos dar uma superioridade na questão da posse de bola, e o Pedrinho por ter essa retenção, o drible, o desequilíbrio, e felizmente deu certo. Loss, gostaria de perguntar sobre dois atletas. O Douglas, que fez a estreia dele pelo Corinthians, parece não ter sentido a camisa, e também sobre o Léo Santos, né? Dentro do clube ele é tido como uma grande promessa, inclusive com um futuro que, segundo algumas pessoas do Corinthians, pode chegar até a seleção brasileira. O que você achou desses dois jogadores? Você imagina que eles vão ter uma sequência daqui para frente? Eu achei que os dois foram muito bem. O Léo Santos a gente conhecia há muito tempo da base, sabe do seu potencial, vem corrigindo algumas questões com ele desde o ano passado, quando estava o Fábio. Esse ano a gente continua. O Douglas é um jogador que tem mais de 100 jogos com a camisa do Fluminense, é um clube que tem pressão também, então a gente sabia que ele não teria a questão emocional interferindo. Felizmente, os dois foram muito bem, e questão de sequência é uma questão de adaptação, de treinamento, de continuidade, tudo pode acontecer a partir de agora. Loss, boa noite. Boa noite. Falando um pouco do destaque do jogo, que foi o Romero, e saindo um pouco do jogo, porque há um medo do torcedor, quando um atleta vai bem, deixar o time, né, antes do fim dessa janela de transferências. O técnico do Corinthians tem a liberdade de chegar para o presidente e falar assim, esse não dá para sair, que esse é importante demais para o time? Nós conversamos sobre tudo dentro do Corinthians. Eu tenho uma relação muito boa com o Duílio, com o Alessandro e com o Andrés, com o Calil. Mas isso não decorre do treinador, é uma série de questões, nós já tratamos aqui diversas vezes, a própria direção já se pronunciou. Se vê uma proposta, é o jogador muitas vezes que decide isso, não é o clube. Se chegar a multa, como foi o caso do Balbuena, o Corinthians não tem nada o que fazer. É o jogador que decide. Então a gente espera que não saia mais ninguém. Torce para que isso aconteça e o Corinthians vai se esforçar para que isso aconteça. Agora, se vai sair ou não, é só o tempo que vai dizer para a gente. Loss, boa noite. Vem aqui. Desculpa. Vencer sempre é bom, principalmente vindo de uma derrota em clássico. Eu queria uma análise sua sobre o que você mais gostou no time hoje e o que você acha que precisa mudar urgentemente. Eu gostei da aproximação da equipe. Acho que os setores, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, nós começamos a nos aproximar melhor. Conseguimos triangular, manter a posse de bola, trocar de setores, inverter a bola de um lado para o outro, fazer o mesmo tipo de jogo que o Cruzeiro estava fazendo e sendo superior a gente até esses 20 minutos. Urgentemente, a gente precisa manter esses resultados. Vencer e continuar vencendo. Essa é a busca que a gente está. Em relação à equipe, são evoluções que a equipe vai ter à medida que for jogando e se sentindo mais segura, mais confiante, vai evoluir naturalmente. Loz, aqui à sua direita ainda, são duas perguntas, por favor. A primeira em relação à maneira que você entrou na partida de hoje com o Jonatas de centroavante, você logo percebeu que o time não estava com tanta mobilidade talvez e colocou o Pedrinho, que mais uma vez entrou e jogou muito bem. Você entende que talvez essa seja a melhor forma do Corinthians jogar a partir de agora? E ainda uma pergunta em relação ao Romero, que não deve sair do time, afinal de contas vem jogando muito bem há algum tempo, e o Pedrinho. Como colocar ou ter uma sequência com esse jogador no banco, sendo que toda vez que ele entra, ele joga bem, tecnicamente a torcida gosta, vocês gostam, e ele deixou claro agora para a gente na saída de campo que tem condições de atuar os 90 minutos, por favor. Esse quesito dos 90 minutos, acho que todos nós já tínhamos resolvido aqui, que ele tem condições de jogar 90 minutos, eram umas questões de escolhas, questões táticas, questões de oportunidade, da gente ler o jogo de uma forma que a gente estava fazendo opções diferentes dessa. Pode continuar? Sim. Nós vamos analisar a partir de amanhã como que todo mundo recupera. Foi um jogo muito desgastante.
Assim como o Pedrinho foi muito bem, o Jadson foi muito bem. Assim como o Jadson foi muito bem, o Douglas foi muito bem, o Avelar foi muito bem, o Léo Santos, o Henrique. Eu acho que hoje dá para nós colocar todos os jogadores, o Romero, que fez os 2 gols. Então, assim, a gente pontuar o Pedrinho só também parece que de vez em quando a gente está querendo criar uma situação que não precisa. O Pedrinho é um grande jogador, vai ter as suas oportunidades e está ganhando seu espaço cada vez mais. Ô Loss, boa noite. O Corinthians, obviamente, conquista um resultado que dá tranquilidade para a sequência do trabalho, vinha de uma derrota no Clássico, e futebol é necessário a paz, para no dia a dia o trabalho fluir legal. E amanhã a diretoria vai convocar uma coletiva para esclarecer pontos aí, cobranças por parte de torcedores. Aspectos políticos, aspectos do time, saída, chegada de jogadores. Isso bate no seu trabalho, no trabalho do grupo de alguma forma, esse tipo de pressão por parte da torcida, numa conversa com a diretoria e o presidente? Eu confesso para ti que eu nem sabia que tinha isso. Então, assim, não interferiu em absolutamente nada no nosso planejamento, preparação para esse jogo. A torcida do Corinthians é uma torcida extremamente atuante, é uma torcida extremamente forte, que empurra a nossa equipe, que ajuda, hoje ajudou demais, na hora que nós fomos pressionados pelo Cruzeiro, na reta final foi uma torcida que esteve do nosso lado. Então, o André sabe muito bem tratar com essas situações, do Willi, tem experiência suficiente. Não refletiu em absolutamente nada que gerasse dificuldades para nós dentro da preparação do jogo. Acredito que não, porque eu acho que isso me parece que é uma coisa até normal. Nos últimos 5 anos que eu estive, muitas vezes a diretoria do Corinthians se encontrou com representantes das torcidas. Boa noite. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quão importante é esse apoio da torcida. A gente vê o Pedrinho entrando aplaudido, no final gritos de olé, para se reabilitar depois de perder um clássico, perder o Rodriguinho. Quão importante é esse apoio da torcida, ao invés de questionar a saída de jogador, apoiar o time para que o time realmente possa ir para cima, e como que você pretende agora por diante para manter o time aí na ponta da tabela? É fundamental. Eu acho que a Arena Corinthians, ela historicamente se destacou como um ponto de um reforço, né? Um 12º jogador. O retrospecto mostra isso. E a gente, quando está o torcedor ao nosso lado, quando nós conseguimos fazer com que ele esteja vibrante ao nosso lado, e é a equipe que promove isso, é fundamental, e eu acho que o Corinthians só tem a ganhar e só tem a crescer. Loz aqui, tudo bem? Tudo. Você falou que foi um jogo desgastante para os jogadores. Jogando um pouquinho para frente, em agosto, são 9 partidas em 3 competições diferentes. Como que você trabalha esse desgaste? Não vai ter tempo para ter muito treino, tem muitas viagens e tal. Como que você prepara o time? Tem alguma mudança estratégica taticamente? Como você controla o foco dos jogadores? Tem que priorizar alguma competição? Nós vamos entrar em competições eliminatórias logo em breve, né? A Copa do Brasil e Libertadores são decididos em 2 jogos, uma passagem para uma fase. Um brasileiro ainda tem uma série de jogos para correr. Quando a gente estiver próximo desses jogos, a gente vai estudar muito bem qual estratégia adotar. Se a gente tem muita gente desgastada, alguém com algum princípio de lesão que possa interferir, aí a gente vai estudar caso a caso. Mas a ideia é a gente estar sempre trabalhando com força máxima, porque a gente precisa dar essa escalada no Campeonato Brasileiro. Quando tiver no jogo da Copa do Brasil, no jogo da Libertadores, vai ser priorizado esses 2 jogos. Mas hoje a gente não vai abrir mão do brasileiro de forma alguma. Tudo bem, Loss? Tudo bem. Em cima ainda desse tema, tentar arrancar um pouquinho mais de você aí. O Cruzeiro também está as mesmas competições que o Corinthians. Hoje o Mano poupou alguns jogadores, ele também tem esse pensamento que você tem, né? Sabe? Você precisa de um resultado imediato agora, a gente entende isso. Você vai com a força que você tem, mas daqui a pouco, você tem domingo agora o Vasco, depois tem Chapecoense, Copa do Brasil, daqui a pouco a Libertadores, são jogos grandes e o tempo mostra que os elencos eles não suportam tanto. E você perdeu muitos jogadores aí nesse tempo que fazia parte, que te ajudava a você mexer no time. Como é que fica a tua cabeça aí para esses jogos? Se torna mais complicado, né, o nosso trabalho, porque nós tínhamos um elenco que todos diziam que era um elenco inchado, mas que daria todo o suporte para a gente poder fazer variações. Hoje, devido à saída e às lesões, a gente ficou com um elenco até enxuto. Para se ter uma ideia, hoje apenas 3 jogadores em condições não estavam relacionados no jogo. Então,
torna a tarefa mais difícil, mas eu acho que a gente tem totais de condições de, pontualmente, se houver necessidade, dar uma descansada em algum jogador.